Olá, sou Ângela Maria da Silva Figueiredo. Trabalhei por 30 anos na rede pública municipal, tanto do Estado quanto da Prefeitura de São Paulo. Atualmente, sou doutoranda no doutorado em Educação, no programa específico para a formação de investigadores em psicolinguística evolutiva, da Universidade Nacional de Rosário. Meu doutorado foi dirigido inicialmente pela doutora Emília Ferreiro e atualmente está sendo orientado pelas doutoras Mônica Baes e Amira Dávalos. E sou fruto da escola pública. Não poderia falar em didática da alfabetização sem falar em Thelma Weiss e Paulo Freire. Nossa mestra, sempre em suas aulas e nos seus artigos, faz a citação de Paulo Freire. A educação é sempre uma certa teoria do conhecimento posta em prática. E quando estava pensando nas 4 situações fundamentais, não pude deixar de pensar sobre essa citação de Paulo Freire e do uso que Thelma sempre fez dela, porque não existe uma situação didática sem que o professor expresse, ainda que não tenha consciência dela, a sua teoria sobre alfabetização, sobre construção do conhecimento e um posicionamento político e ideológico, inclusive. Nesse sentido, só é possível falar das 4 situações didáticas a partir do âmbito da didática construtivista. E é nessa perspectiva que as 4 situações didáticas não se trata de uma receita ou de um roteiro. Trata-se de uma concepção epistemológica, fundamentada na epistemologia construtivista piagetiana, cujo ponto principal é a interação entre o sujeito e o objeto de conhecimento. Outro aspecto imprescindível a destacar é que tal posição didática compromete-se com um pressuposto político-ideológico, político-educativo, além de didático, nas palavras de Délia Lerner. Compreendemos a diversidade como condição necessária para a aprendizagem em todas as relações sociais. E o compromisso da Rede Latino-Americana de Alfabetização é contribuir para a democratização, considerar a diversidade entre alunos, entre a cultura, entre diferentes momentos da construção do conhecimento, linguística, etc. E compreender a diversidade como regra e não como exceção. E como disse Délia Lerner, esses conceitos se colocam diante do desafio de construir igualdade diante do conhecimento e evitar que a diversidade se transforme em desigualdade. A hipótese da democratização do conhecimento nos coloca 2 facetas complementares e inseparáveis. Criar condições didáticas capazes de promover que as crianças se coloquem suas perguntas frente aos problemas de escrita, suas interpretações nas aulas, os problemas que as crianças se colocam quando estão frente aos textos, suas interpretações sobre os textos que leem, suas possibilidades de produzir textos, mesmo quando ainda não tenham se apropriado do sistema de escrita. Colocar em cena, na sala de aula, situações didáticas que envolvam a todos e todas no conhecimento, assim como produzir intervenções dos professores que se engajem com os diferentes estados de conhecimento das crianças e contribuam para fazer com que eles avancem em sua aprendizagem. Por essa razão, é necessário criar condições didáticas que garantam que todos se envolvam no processo de conhecimento. E, para tanto, é fundamental que, dentro da escola, se preserve o sentido social das práticas, ou, dito por Thelma Weiss, que o conteúdo trabalhado mantenha suas características de objeto sociocultural real, sem transformá-los em objeto escolar, vazio de sentido social. As 4 situações didáticas fundamentais
são ler através do professor, escrever através do professor, ler por si mesmos, escrever por si mesmos. Nas situações em que os alunos leem ou escrevem por meio do professor, os conteúdos são incorporados nas tarefas do fazer do leitor e do escritor. A leitura por meio do professor permite que as crianças tenham acesso, desde muito cedo, a autores e obras que talvez não consigam ler por conta própria. Exemplo: textos de maior extensão, cuja complexidade da linguagem requer um leitor mais experiente. Escrever por meio do professor permite que elas participem do processo de produção de um texto, ou seja, planejem o que vão escrever, tomem decisões sobre como organizar a escrita para que ela seja compreendida, ou produzam um efeito desejado no leitor. Revisem o que foi produzido durante e após a escrita. Escrever por si só possibilita o aparecimento na sala de aula das ideias que os alunos têm sobre o sistema e sobre a linguagem escrita, ao mesmo tempo que permite intervenções pedagógicas que podem favorecer o avanço na apropriação progressiva do objeto de conhecimento. Já a leitura por si só, no âmbito de certas condições didáticas, permite que as crianças desenvolvam estratégias de leitura para construir um significado para o texto. Essas estratégias consistem basicamente em uma interação entre fazer antecipações e verificá-las ou rejeitá-las, levando em conta certas pistas do texto. Progressivamente, ao escreverem sozinhas, as crianças poderão considerar tanto a linguagem que está sendo escrita, quanto o sistema de escrita. E, ao lerem sozinhas, poderão fazê-lo com autonomia cada vez maior. Como já foi comentado, eu gostaria de retomar aqui cada uma das 4 situações didáticas fundamentais, lembrar que elas não são receitas, que é necessário um professor que pense, um professor também sujeito de um processo de aprendizagem, e essas situações didáticas fundamentais, elas são diferentes entre si, cada uma tem o seu propósito específico e, ao mesmo tempo, dependem de uma articulação entre elas, porque uma depende da outra e uma é condição para a outra. No entanto, cada situação didática requer uma análise, um planejamento de qual a maneira de organizá-las entre si, ao desenvolver as sequências didáticas. Gostaria de finalizar com uma citação da doutora Emília Ferreira. Há que se alfabetizar para ler o que os outros produzem ou produziram, mas também para que a capacidade de dizer por escrito esteja mais democraticamente distribuída. Alguém que pode colocar no papel suas próprias palavras é alguém que não tem medo de dizer em voz alta. Emília Ferreira.